Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Espero que essa revisão para a prova, essa revisão para a recuperação seja proveitosa, porque vocês terão uma prova longa, uma prova extensa, uma prova com muitas questões. Então, eu vou dar uma repassada aqui no que vai cair na prova, no que possivelmente cai na prova, mas, sinceramente, eu espero que vocês não usem, não precisem, porque como a recuperação semestral ela é muito longa, ela é muito extensa, ela tem muitos conteúdos gramaticais, principalmente o terceiro ano que faz uma revisão geral, né? Então, vamos lá. Nós iniciamos a unidade aqui falando sobre relações, relacionamentos e tudo mais. E aí vocês começaram já a gramática com presente contínuo. Presente contínuo esse é o mais simples. I am writing, she is playing, they are dancing, we are swimming, you are crying. Então, é o verbo to be mais o outro verbo com ing. Só isso. Então, os três verbos to be são am, is, are. Na frente desse am, is, are, o outro verbo com ing. O negativo disso é I'm not, he isn't, she isn't. Mais o contínuo, mais o ing lá. I'm not dancing. She isn't crying. They aren't playing tennis. E se eu quiser fazer pergunta disso, eu vou inverter. Are you working? Is he watching television? Am I disturbing you? Então, esse é o presente contínuo. Verbo to be, am, is, are, mais o ing. Nega o próprio verbo to be ou inverte para ele virar pergunta. Então, esse é o primeiro tópico, presente contínuo. Logo após, nós chegamos o passado contínuo, que é exatamente a mesma regra do presente, só que eu vou mudar. I am, he is, she is, it is, para I was, he was, she was, it was, no singular. You are, we are, they are, muda para we were, you were, they were. Então, agora eu tenho dois. Was e were. Mais o ing. I wasn't shopping. She wasn't talking. They weren't dancing. She was running. She was phoning. Então, was, were. Singular e plural. Negativo, wasn't, weren't. E a inversão também é a mesma coisa. Se inverter, vira pergunta. Então, o presente contínuo e o passado contínuo são exatamente iguais. A diferença é o verbo to be, am, is, are, vai para o passado. Was, were. Só isso. Bom, esses foram dois. Aí, logo na página seguinte, eu tenho os reflexivos. E lembrando que reflexivo é quando a ação do verbo recai sobre a própria pessoa, sobre o próprio sujeito. Então, por exemplo, eu digo, eu me feri. Ela se serviu. Então, isso é quando a própria ação cai na pessoa. E eles são o myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Esses são os reflexivos em inglês. A única regra que tem é quando você acha. Se você achar o sujeito da frase, você sabe qual reflexivo usar. Só isso. Por exemplo, my dog hurt. Se o sujeito é o meu cachorro, my dog, eu sei que ele se machucou. My dog hurt itself. Acabou. Então, quando eu acho o sujeito, eu vou saber qual reflexivo usar. Muito bem. Isso foram os pronomes reflexivos. Logo adiante, eu tenho os adjetivos. E como eu disse na prova anterior, também é interessante agora você lembrar deles opostos. Por exemplo, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, inteligente, estúpido, rápido, lento, preto, branco. Se você lembrar os opostos, fica bem mais fácil, ok? Então, você tem um grupo maior, você tem uma lembrança maior de quantidade. E aqui eu tenho aqui, ó, bad, beautiful, big, cheap, expensive, fat, fast, full, good, bad, happy, high, intelligent, large, long, nice, polite, powerful, short, single, small, strong, tall, ugly, wide. Esse, como não tem gramática, você tem que lembrar do vocabulário. Tem que lembrar do que ele significa. Não adianta saber que, por exemplo, full é um adjetivo, mas saber o que é. Eu digo,
The glass is full. O copo está cheio ou está vazio? Então, você tem que saber. Então, the glass is full. Então, saiba o que eles são, a tradução de cada um, e lembre-se em opostos, que fica mais fácil para vocês. E aí, continuando, eu caio nos modais. Verbos modais, você lembra, é may, might, could, should, would, ought to, will, have to, must, can. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu porquê, cada um tem o seu significado. Lembrando, quando eu estou falando de obrigação, eu vou usar have to ou must. Os dois indicam obrigações. O could e o can, os dois indicam possibilidade, habilidade. A diferença é que o could está no passado e o can está no presente. O ought to e o should são conselhos que você está dando para alguém, que é o deveria. Deveria trabalhar, deveria comer, deveria beber, deveria brincar, deveria... São conselhos. O may e o might são possibilidades, são probabilidades. Né? O would, você vai transformar o verbo no futuro do pretérito em português. Faria, would do. Viajaria, would travel. Comeria, would eat. Esse é o would. E para transformar o mesmo verbo no futuro, o will. Viajarei, will travel. Comerei, will eat. Trabalharei, will work. Então, um transforma no futuro pretérito, would, e o will transforma no futuro. E o shall, quando você está pedindo permissão para alguma coisa. Shall we go home? Nós devemos ir para casa? Então, todos eles têm essa versão. Have to, must, could, can, may, might, ought to, should, would, will, shall. Todos eles têm a mesma versão em negativo. Don't have to, mustn't, couldn't, can't, may not, mightn't, ought not to, shouldn't, wouldn't, will not, or won't, shall not. E a inversão deles também é a mesma para virar pergunta. Por exemplo, you can dance. Can you dance? Se eu inverter, vira pergunta. Isso são os verbos modais. Beleza? Continuando, eu tenho um presente perfeito contínuo ou presente perfeito progressivo. Você que decide o nome. Pelo próprio nome, eu tenho 3 verbos. Presente perfeito progressivo ou presente perfeito contínuo. Pense em qualquer verbo aí. I have been swimming. She has been dancing. They have been crying. Tá vendo? Have been dancing. Has been swimming. Has been playing. 3 verbos sempre, não importa a pessoa. A única diferença é que se for I, you, we, they, eu vou usar o have. He, she, it, eu vou usar o has. Mas 3 verbos são obrigatórios. E eu mudo a regra só no have. I have, I haven't. She has, she hasn't. Essa é a regra. Então, she hasn't been working hard. They haven't been traveling to Europe. Então, vai mudar o have, has para haven't, hasn't. E a regra continua exatamente igual, com 3 verbos. E para eu inverter isso também, o have com a pessoa, vira pergunta. Have you been traveling? Has she been studying? Se eu inverter o have com a pessoa, virou interrogativo, virou pergunta. E esse é o presente perfeito contínuo. Beleza? Continuando, na página 51, eu tenho os phrasal verbs. E phrasal verbs são 2 palavras que se juntam para formar uma terceira. Geralmente é um verbo com a preposição. Um verbo e a preposição forma outro. Então aqui não tem regra, tem uso. Você vai ter que saber o que eles significam. Porque a pessoa que criou, ela criou na necessidade, na hora lá, e isso tem um significado. Então, vai depender do que tem aqui. Então, você vai ter que lembrar o que cada um significa. Eles já estão todos traduzidos no livro, todos aqui nós fizemos e traduzimos todos, e vocês já usaram, já praticaram muito eles. Então, tem que saber o que o phrasal verb significa, que é a melhor parte. Se você souber a tradução dele, acabou o problema. Então, também saiba phrasal verbs. Continuando no livro, vocês chegam no tag. Tag question é quando eu transformo uma frase simples em uma pergunta. É o famoso português, né? Não é? Por exemplo, ela é alta. Não é? Né? Isso é tag.
Isso em inglês eu vou inverter o mesmo verbo auxiliar. Por exemplo, essa frase que eu disse. She is tall. Eu vou pegar esse is e vou colocar na frente negativo. Isn't she? Pronto, virou pergunta. Ela é alta, não é? She is tall. Isn't she? You did the homework. Didn't you? She can play piano. Can't she? I will help you. Won't I? Tá vendo? Então, o mesmo verbo auxiliar que eu uso na frase, eu vou inverter ele na frente para ele virar pergunta. E eu uso o mesmo sujeito. Então, aqui, ó, nessa página 98, 99, eu tenho um monte de auxiliares. Am not, aren't, couldn't, doesn't, hadn't, has, haven't, is, isn't, mustn't, todos eles. Podem ser usados positivos ou negativos, não importa. O que você tem que lembrar é, se ele está positivo na frase, ele vai negativo na pergunta. Se ele está negativo na frase, ele vai positivo na pergunta. Sempre. Positivo, negativo, positivo. Nunca junta dois positivos ou dois negativos. Nunca. Então, por exemplo, you can drive. Can't you? Ou you can't drive. Can you? Ok? Então, ele sempre inverso. Qualquer que for o auxiliar da frase, ele inverte na frente com positivo negativo ou negativo positivo para virar pergunta. Beleza? Isso está na página 99 do livro de vocês. Continuando, passado simples e presente perfeito são os dois últimos. Lembrando que passado simples, você vai usar a segunda coluna de verbos irregulares ou a regra do ED. Por exemplo, ontem, she cooked a cake. Ela cozinhou, ela fez um bolo. She cooked a cake. Ou o negativo disso, she didn't cook a cake. Ou a pergunta, did she cook a cake? Porque esse verbo cook, ele está na lista. Ele não está na lista, ele é regular. Todo verbo regular acrescenta-se ed. Ed e ed, ou dobra o ed, mas é a regra do ed. Agora, os verbos irregulares estão na lista, que vocês podem usar na prova. E, por exemplo, she has cooked a cake. She has made breakfast. She has drunk juice. I have spoken to him. We have been there. Tá vendo? Então, vou usar o verbo have ou has mais a terceira coluna. Agora, separando os dois. Passado simples. Passado simples, segunda coluna de verbos. Presente perfeito, terceira coluna de verbos. Cuidado com os dois. Passado simples, um verbo apenas no positivo. I played tennis. Acabou. Presente perfeito. I have played tennis. Dois verbos. Se o verbo for, por exemplo, lá na coluna, lá na lista, I saw you. Passado simples, segunda coluna. I have seen you. Presente perfeito, terceira coluna, acompanhado do have. Então, lembre-se, passado simples, não tem have para acompanhar. Nada, esquece. Ou é o verbo na segunda coluna, ou com ed, negando com didn't, ou fazendo pergunta com did. Presente perfeito, todos acompanham have ou has, mais o verbo com ed, ou na terceira coluna. Negativo, haven't, hasn't, verbo na terceira coluna ou ed, e inverte o have com o sujeito, verbo na terceira coluna com ed, ou ed. Então, esses são os dois, passado perfeito, presente perfeito e passado simples, ok? Isso são a gramática vai cair na prova, veja quantas. Só relembrando rapidinho agora para a gente saber novamente os nomes. Então, você tem que dominar presente contínuo, passado contínuo, pronomes reflexivos, adjetivos, verbos de modo, verbos modais, presente perfeito contínuo ou presente perfeito progressivo, phrasal verbs ou verbos frasais,
phrasal verbs. Aí você tem as tag questions, que é o né, tag question, e o passado simples ou presente perfeito. Então, isso são os conteúdos gramaticais que você precisa dominar, precisa fazer para a sua prova. Beleza? Então, deixa eu descompartilhar aqui. Eu desejo a vocês muito boa sorte na prova. Desejo a vocês que se dediquem, façam, porque é muita coisa. Mas, sinceramente, eu espero que vocês nem precisem, que é o melhor ainda, porque vocês estão com boas notas, mas aos que precisarem, dedicação, ok? Boa sorte, tchau, tchau, felicidades, fui!